Gente, meu bom dia aí para todos. Hoje nós temos aqui o estudo da megafenomenologia em relação à dispersidade. O problema todo é o seguinte: no dia 28 de março desse ano, nós fizemos uma tertúlia sobre essa megafenomenologia na dispersidade. Isso foi o verbete 1521 na ocasião. Agora, o que se passa? Ali eu falei, até um certo ponto, em 32, principalmente, 32 características, condições conscienciais, parafenômenos, megatrafores da pessoa. Então, eu estou distribuindo isso aqui, antes de tudo, principalmente para aqueles que não viram essa tertúlia. Então, por isso tem aí, megafenomenologia da dispersidade. Vocês devem ter recebido aí. Quem não receber, vão pegar. Agora, o que se passa? Isso aí dá uma ideia para vocês da parte básica do que a gente precisa no fenômeno. Eu agora, de manhã, hoje, agora, eu vou falar sobre o trio isto, para preparar essa condição. E à tarde eu vou falar mais do que aquilo que eu disse em março. E nós vamos dar uma listagem para vocês sobre a mega condição evolutiva, aonde a gente tem são 50 itens, mas eu vou dar mais do que isso. Ao todo são mais ou menos 64 básicos, para a pessoa pensar. A maioria daqueles que frequentam aqui já conhece esses temas. Agora, o problema é fazer a inter-relação, a convergência, entende? Desses processos todos para ampliar a cosmovisão da pessoa, para vocês se sentirem motivados. O que é o desassédio? Outra coisa, sendo assim, eu estou dando para vocês 3 verbetes: mega fenomenologia na dispersidade, trio íncito, e à tarde vocês vão receber mega condição evolutiva. E depois de amanhã vocês vão receber um 4º verbete, que eu não vou dar. É o livro da Sirlene. O livro dela equivale a um verbete posterior devido à experiência dela. Ela está confessando no livro os dados todos que nós estamos falando aqui, que eu tenho seguido os casos dela desde 90 e poucos. Vocês estão entendendo? Então, no livro dela, é muito sério do ponto de vista prático, objetivo, porque ela cortou na carne. Ela mostra toda a realidade do processo de assédio, como é que é e tal. Então, vale a pena vocês pegar o livro, que é um pós-fácil do que eu vou falar aqui, do ponto de vista prático. Porque lá está dando a experiência dela, com a relação com tudo que nós temos. Ela dá a listagem aqui do CAEC, os processos de laboratórios, ela dá, por exemplo, o glossário nosso da Conscienciologia, tem tudo isso no livro. O livro está muito bem composto, tudo em detalhes, no meu estilo, tudo assim. De modo que eu quero só lembrar, desde já, para vocês. Ela vai lançar o livro no domingo, não é isso? Então, vocês já ficam sabendo, é no discernimento, não é isso? Agora, o que é que se passa sobre os fenômenos? Fenômeno é o seguinte: nós todos temos fenômeno, o dia todo, toda parte. Vocês vejam bem o que aconteceu, os fenômenos como são sutis, mínimos. Se a pessoa não perceber, ela não guarda nada disso. Hoje, presta atenção, à noite, eu fui acordado com a ideia, porque eu estava lá mexendo com as coisas, mas eu estava um pouco descoincidido, sim. Mas estava no quarto. Quando chegou o enumerador, falou assim: acorda e acende a luz. Eu fui acender a luz não acendia. Lá em casa não pode acontecer isso, porque lá nós temos gerador. Na mesma hora, eu levantei, peguei uma lanterna e fui ver o que acontecia. Acendi outra luz, não deu. Então eu falei assim: tem alguma coisa. Cheguei lá, a Graça já estava levantando. Quando nós chegamos lá fora para ver, já tinha gente. Por quê? Agora, por isso eu perguntei para todo mundo: fez barulho? Houve alguma coisa para me acordar? Não tinha nada. Quer dizer, veja bem como é o processo. Quando a gente tem amparador, até num problema desse, a gente é acordado, a gente puxa a orelha da gente. Agora veja,
Como é que eu ia saber aquilo? Eu já tinha engrenado, estava dormindo, a situação toda assim. Agora, em que isso ofende? Ofende uma opção de coisa. Por exemplo, como é que eu ia trabalhar de madrugada, sem luz? Trabalhar só com lanterna não dá. Isso aí é um problema, por isso que eu tenho o gerador, o motor gerador. Outra coisa, se isso acontece e a gente passa despercebido, algumas horas depois, o boiler lá em casa estoura a resistência. Aquilo ia dar um problemão. Hoje é sexta-feira, como é que a gente ia colocar resistência nisso? Eu ia ficar, a casa ia ficar sem luz quente, sem água quente, até segunda-feira, com esse frio. A vovozinha, não pode. Então, vocês vejam bem o enumerador como me acordou. Vocês estão entendendo o que é fenômeno ou não? Vocês estão entendendo? Eu estou contando, gente, o que aconteceu hoje comigo. Agora, ó, toda hora acontece. Tem dia que eu tenho fenômeno de manhã, de tarde, de noite. Tudo assim, suave, bobaginha, insignificâncias, coisa que ninguém liga. Eu não ligo mais para isso, porque para mim é normal. Você está entendendo? Se uma pessoa começa a viver comigo, ou ela fica com medo de mim e cai fora, ou ela começa a estudar o que é fenômeno, porque eu sou a cobaia. Você está entendendo da história? Mas fala. Você comentou que você não costuma acordar e acender a luz, você pega a lanterna. De modo, eu só sempre pego a lanterna, mas ele não, mas ele me falou, acende a luz. Eu fui direto à luz, não acendeu. Eu falei, opa, será que queimou? Aí eu peguei a luz geral, levantei e peguei a luz. Nada. Você está entendendo? Aí eu falei, então, acabou, o motor estourou, houve alguma coisa. Fui ver se percebia, assim, para ver se estava chovendo forte ou qualquer coisa, não vi nada. Falei assim, tem alguma coisa nisso. Aí fui ver o processo da segurança, o alarme, o que é que tinha. Foi quando a Graça então falou, não, telefonar, tal, telefonou para saber. Vocês estão entendendo, então, o que é um fenômeno? Eu estou dando um fenômeno, parece até que ele fez isso para eu chegar aqui e contar para vocês. Vocês estão entendendo? Agora, veja, desassediado permanente total, que é o desperto. O que é que vem a ser isso? É a pessoa que tem que estar atilada normalmente para as coisas simples e complexas, sobre tudo. Ela vê detalhismo, ela vê exaustividade dos fenômenos, da condição. Isso é muito importante, é o meu caso. Agora, o povo aí hoje já está até implicado comigo, principalmente esses jejuns, os novatos que chegam aí, que eu falo demais de mim. Mas veja, eu tenho que me expor, eu faço striptease consciencial para mostrar para vocês o que é a cobaia do ponto de vista de uma mini peça dentro do máximo mecanismo assistencial. Vocês estão entendendo, né? Agora, por exemplo, esse fenômeno de hoje serviu de exemplo para vocês saberem o que é. Uma bobaginha. Mas essas bobaginhas é que contam. E isso vai acontecendo pouco a pouco, com todo mundo. E outra coisa, a sincronicidade é isso aí também. A exaustividade fenomênica é isso também. É isso que nós temos que pensar. Agora, então, veja, na questão dessa mega fenomenologia aqui da dispersidade, nós explicitamos o mega parapsiquismo na dispersidade. E agora, com isso, a gente deu uma listagem de condições ou características que vocês vão ver aí nessa página, aí 36 do problema. Eu vou falar à tarde sobre essas aqui, a maioria delas, e mais outro tanto. Tem uma listagem de 50 e eu vou falar ainda mais do que isso à tarde. Agora, o que interessa agora de manhã, que eu desejaria que vocês entendessem, todo mundo pensa no ego. Todo mundo pensa no egão, é a consciência, sou eu, meu egoísmo, aquela condição, eu sou, eu vou, eu quero, entende? Tudo isso é o processo do eu. Agora, então, vamos entender. Se vocês querem entender o seu ego, dentro do processo da egologia propriamente dita, é muito importante você ver o seu retroego, o seu ego atual, e o paraego, que é aquele fora do corpo, aquele anterior, aquele da intermissão, aquele do seu curso intermissivo. E também o próximo ego, como é que é? Então é muito importante esse trio íncito. Agora veja, então deixa eu falar agora como se eu estivesse aqui numa tertúlia normal.
Hoje é dia 16 de julho de 2010, sexta-feira. Eu estou falando isso devido à gravação que eles fazem, que me pediram para dar. Então, nós estamos dentro do curso Mega Fenomenologia e Dispersidade. Esse seria o verbete 1630. Ele tem 4 páginas, 44 logias e 10 máximos. O tema é trio íncito. A especialidade é autorretrocogniciologia. A definição: o trio íncito é o trinômio das personalidades íntimas da própria consciência intermissivista, autorretrocognitora, coexistindo intraconsciencialmente em ou em si mesma, hoje, de modo pacífico e potencializador da evolução. Isso é muito importante, potencializador da sua evolução, consistindo na personalidade ou consciência atual. Quer dizer, você, qual é o seu registro civil, seu nome? Agora, na personalidade consecutiva da primeira fase da condição multiexistencial relembrada. Isso aí são essas personalidades consecutivas, por exemplo, que eu lembro, do jeito que é, por exemplo, o meu pai, o meu irmão, esse povo todo, essa turma que é aí, que eu não vou falar os nomes deles aqui, que vocês conhecem, alguns que é aí que eu vivo falando. Isso é a personalidade consecutiva, aquela pessoa que eu já vi nessa vida no primeiro corpo e estou vendo agora no segundo corpo. Agora, vocês têm essa personalidade consecutiva, a sua. Aí vocês se virem, que eu não posso estar falando para todo mundo o que se passa, quem é que foi, como é que é. Então, o problema é da pessoa, mas vocês não devem esquecer isso. É essa personalidade consecutiva anterior que permitiu você chegar ao curso intermissivo. Ela é decisiva. Vocês estão entendendo? Ela é super importante, você está entendendo? Então, quando eu falo personalidade consecutiva, que eu mostro os outros, é como exemplo. Do jeito que eu mostrei o exemplo do fenômeno, a gente mostra de personalidade. Então, por exemplo, o caso do Lísias, o caso do Arthur, você está entendendo? E outros mais que vocês conhecem aqui, que eu não vou falar, porque eu não sei se o povo está aí, eu nem perguntei para ele se eu posso falar. Agora, então veja, primeiro foi a personalidade da consciência atual, a personalidade consecutiva, aquela anterior, e a identidade extra. A identidade extra eu mostro para vocês, por isso que eu comecei a confessar o processo publicamente, que eu sou o cara que é chamado de Zéfiro, que a gente trabalhou com Allan Kardec, aquela coisa. Essa é a personalidade extra. Muitos de vocês têm personalidade extra, está entendendo? Mas isso é um problema que eu não tenho nada a ver com isso. São vocês que têm que estar entendendo e, vamos dizer, identificando e localizando tanto a personalidade do passado recente, como aquela que abrange mais vidas. Agora, eu desejo que todos vocês tenham sido, no passado, personalidades extras benignas. Você está entendendo? Que não adianta nada o cara chegar perto de você e falar assim: ô capitão, vem cá, o seu nome é capitão. Isso não dá, né? Tem que ser uma coisa positiva. Eu estou clareando bem para vocês entenderem como é que é isso. Eu não acho que aqui deve ter muita gente com nome, vamos dizer, pejorativo, você está entendendo, grandão de baratrosfera. Pelo seguinte, é um fato muito simples. A maioria fez curso intermissivo, então não deve ter gente assim, porque senão, como é que é? Você já pensou? Como é que é o seu nome? É Diábolo, ou qualquer coisa. Como é que é? Fica... Não dá. Vocês estão entendendo, então, o que é o processo da personalidade e como isso é importante. Agora, a personalidade essa dos períodos intermissivos sadios. Eu mesmo estou colocando aqui o qualificativo, o adjetivo, sadio. Agora, isso, então, significa que é muito importante para todo mundo aqui se inteirar, ter a conscientização daquilo que eu chamo personalidade tríplice. Eu, para mim, a maioria das pessoas com quem eu trabalho, com vocês, o povo que trabalha comigo, todos são personalidade tríplice. Você está entendendo? Para mim. Agora, eu não posso estar abrindo o jogo dessas coisas, porque vai criar problema para muita gente. Está entendendo? Tem casal aí que, se eu fosse falar a verdade de um, teria que falar do outro. Senão a ciumeira ia dar um problemão danado nessa situação. Por aí, então, a gente tem uma série de condições
que me privam, me impedem, são travões para estar explicitando a coisa mais do que a gente faz. Agora, o que eu chamo a atenção é isso. Você é uma personalidade tríplice sob esse aspecto. E isso é muito importante para a especificação e discernimento da sua pessoa, para ver o que você está fazendo na sua evolução. Agora, junto com isso, nós vamos ver aqui o aproveitamento das retroformas holopensênicas pessoais sadias. Isso tudo ajuda no discernimento holopensênico. Agora, junto, a busca inteligente do autoconhecimento mais avançado e prioritário. Todo mundo que vem ver esses meus cursos é por causa disso, porque eu geralmente estou dando aqui aquele curso avançado de conscienciologia que eu dava no Instituto. Esses meus cursos todos são assim. O da TENEPS, esse aqui, todo esse que nós estamos falando assim. Agora, outra coisa. A autoanálise holobiográfica, a essência da personalidade. Eu recomendo para aqueles que ainda não estão muito afeitos a esses assuntos, para ver um verbete que tem lá no DVD, aqui da tertúlia, que é aquele da intraconscienciologia. Nesse da intraconscienciologia, a pessoa vai ver a complexidade da sua própria consciência do ponto de vista de 100 itens que tem mais sérios, que são convergentes para a pessoa pensar como é que é o micro-universo consciencial dela. Então, é muito importante esse verbete. Esse aí eu não trouxe, porque ele tem, já está publicado, tudo, não tem problema. Agora, outro. A ampliação do senso de identidade. Quer dizer, o seu egão tem que ser burilado, para a gente não pensar no egoísmo, mas pensar na parte técnica do egão, para você poder ampliar as suas manifestações como mini peça interassistencial no maxi mecanismo assistencial. Agora, a autoabordagem conscienciométrica profunda. Isso que eu estou falando aqui transcende o conscienciograma, numa opção de itens. A apreensão cosmovisiológica da autoconsciencialidade. A constatação dos trafares renitentes. Aqueles que você tem que não quer sair, que você está fazendo força. São esses, os recalcitrantes. É o que a gente tem que combater. Agora, essa visão, por incrível que pareça, ela muda a abordagem da pessoa. Isso vocês vão ver na prática com o tempo. Não tem jeito. Muitos aqui já mudaram. Agora, muitos ainda têm para mudar muita coisa nesse sentido. Entender isso aí. Agora, é lógico, a autocompreensão dessa realidade aumenta a sua capacidade prática, objetiva, de melhoria, de renovação, de reciclagem. Agora aqui, a identificação dos autotrafores fixados. Isso amplia, por isso aqui, um curso igual esse, com esses verbetes que nós estamos dando, isso ajuda a cônscios, ajuda a consciência terapia e ajuda a reaprendência, a Sinvex. Vários desses cursos todos aí são ajudados. E a Apex também. Agora, veja bem, a autoconfiança firmada nas ortocompetências. Quer dizer, é a competência ortopensênica, aquela que é equilibrada. Essa que eu falo da retilinearidade autopensênica. É a coisa que interessa. A compreensão expandida sobre as autorresponsabilidades evolutivas. O autogoverno gradativo da própria holobiografia. Própria aqui também está faltando um A, tá? Lá em cima nós já falamos que tem o processo do intraexistente. Agora, isso aí, vocês, o que eu estava falando agora é da fatologia, agora é da parafatologia. As 3 personalidades íncitas em cada um que tem aqui. A autoconsciência das próprias personalidades consecutivas. O equilíbrio racional na coexistência das 3 personalidades íntimas. O equilíbrio racional. Você saber dessas 3 personalidades. Agora, gente, coloque agora a sua posição, sabendo disso, em relação a essa turma que pergunta aqui. Vocês estão entendendo por que a gente fez
a tempestade lá, do intermissivista. Essa turma que tem perguntado isso estão muito longe dessa realidade aqui. Essa turma que está querendo fazer o negocinho, estão há anos-luz de distância dessa realidade. Agora veja, numa semana eles podem reajustar, recuperar e lembrar de uma opção de coisa da intermissão, se eles tiverem contato com a gente. Vocês estão entendendo o valor da tertúlia e o processo nosso da conscienciologia agora para essa turma? Vocês entenderam? Coloque eles lá na posição. Eles não pensam nisso. Eles estão tão firmes na personalidade deles, aquela que eu chamo a consciência atual, que não dá para ver o que está passando e o que é o processo holobiográfico enorme. A maioria disso não pensa. Outra coisa, quando eles querem saber de vida passada, devido a um processo de assédio, de loucura. Então tem o problema das terapias de vida passada, aquela coisa. Mas eles não entram nessa condição rígida, sadia, homeostática do processo. Vocês estão entendendo? Agora aqui, as autorretrocognições personalíssimas complexas. O aumento do número de personalidades humanas prévias relembradas. O equilíbrio holomnemônico, a autoidentidade extra, a autoidentidade tornada conhecida, os autorrevezamentos multiexistenciais, as identificações seriexológicas, a autovivência do estado vibracional, aí vem a sinalética, a autoconscienciação autosseriexológica e o autorrevezamento multiexistencial autolúcido, quer dizer, a pessoa ter lucidez disso. Então, através disso, nós vamos chegar em algumas conclusões. Uma delas tem aí no detalhismo, vocês vão ver do crescendo em diante, eu estou falando lá o seguinte: o crescendo autoevolutivo, ou evolutivo, monovisão autobiográfica, cosmovisão holobiográfica. Depois, retroegos, paraegos e o ego atual. Depois, os cotejos conscienciométricos pelo trinômio, retrobiografias, parabiografia, autobiografia atual. Depois, na polinomiologia, o autoesquadrinhamento pelo polinômio, traços paragenéticos, traços genéticos, traços mesológicos, quer dizer, do meio ambiente, da forma holopensênica, do holopensênico da pessoa, e os traços culturais. Só aí tem 4 traços para a pessoa pensar seriamente. Então, essa é uma análise mais macro, ela não é uma análise micro. Entende? O micro é a pessoa que vai ter que fazer. Eu estou dando a macro, para a pessoa ver como é que é. Agora, ela tem que levar para a exaustividade e ver o que ela faz nesse detalhismo todo que existe aí. Agora, junto com isso, aqui então, nesse trio íncito, vocês vão ver na caracterologia 2 categorias básicas da própria consciência, dispostas na ordem lógica, compondo ao final o trio íncito. Consciência remota. O que é a consciência remota? Então, vamos entender. A própria consciência aqui humana, em vida intrafísica anterior, recente ou remota, compondo a primeira fase da condição da personalidade consecutiva ou de si mesma. Tal pessoa pode ter sido anônima ou registrada pela história humana à época. Em geral, predominam as influências da vida intrafísica mais recente na personalidade de hoje. Uma outra coisa, isso que eu estou falando de registro é muito mais comum do que a gente pensa, pelo seguinte: as últimas vidas de todo mundo aqui, ou de vocês, ela deve ter se dado ou no século XIX ou no início do século XX. O que é que se passa com isso? Nessa ocasião, o problema da supercomunicação já estava começando. Então, muita gente aí já é conhecido. Você está entendendo? E deixou registro. Por quê? A comunicação já era maior. Então, vocês vejam bem como é que é a situação. Do povo que eu conheço, tem gente que é conhecido, tem até livro, já tem biografia da pessoa. Não é, César? Entende? O processo todo é esse, cada um faz o que pode. Entende? Agora, isso então
Vocês viram aí a consciência remota. Agora, a consciência remota é a própria consciência aqui extrafísica, quer dizer, você, do ponto de vista extrafísico, em múltiplas intermissões anteriores, compondo a condição da identidade extra, com períodos extrafísicos curtos ou prolongados, contudo, sempre intra-assistenciais, segundo o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Então, a situação muda completamente nesse aspecto. Mas agora, um de vocês aí pode pensar, não, eu estou muito longe disso, isso não é execuível, não é factível para mim, isso aí está tudo ainda como visionário, está certo. Então, eu só peço para essa pessoa o seguinte, pensa em tudo que eu estou falando, por favor, só isso. Se ela pensa, fica o grafo pensando. Você está entendendo? Aquilo está fixado. Ela não vai esquecer, ela vai caminhar mais depressa. Então, esse talvez seja o maior ato de caridade que eu posso fazer aqui. Você entende? É ver se essa pessoa conscientiza. Só de pensar nisso é muito importante. Era isso que eu falava no curso avançado sobre o CMP, que é esse ciclo multiexistencial pessoal. Entende? Esse dá muitas existências. Agora, gente, na remissiologia, se alguém tiver interessado, tem 15 itens. Os mais importantes nesse caso aqui é a autoidentificação serexológica, o ciclo multiexistencial pessoal, a identidade extra, a personalidade consecutiva e o trio das mega para-percepções. Tudo isso nós já debatemos aqui, tá certo? Agora, a frase enfática. A identificação razoável, convicta, do trio íncito pessoal gera elevada autossuficiência e indisfaçável autodeterminação no rumo da vivência da condição da autodispersidade. Quer dizer, eu estou dando para vocês um macete maior que eu posso oferecer sobre o processo de desassedialidade. Por incrível que pareça, uma das coisas mais sérias que tem é isso. Por quê? Se a pessoa se torna convicta dessa realidade, ela vai ter mais autossuficiência, mais autoconfiança no seu pulso, no seu taco. Outra coisa, não vai querer mais autovitimização. Outra coisa, ela não vai querer mais dispersão na vida dela. Ela vai dar um jeito. Vocês estão entendendo, né, o que eu quero dizer? Depois vocês perguntam o que quiser. Agora veja. Você já refletiu sobre tal assunto singular, o trio íncito relativo a si próprio? Eu garanto que a opção de vocês aqui nunca pensou nisso, do jeito que eu estou falando aqui. De modo que eu estou abrindo a cabeça de vocês, abrindo, negócio sério. Você chegou a quais conclusões realistas? Você vive empregando a monovisão autobiográfica curta ou a cosmovisão holobiográfica longa. Então, isso eu peço a vocês para entender tudo sobre esse trio íncito. Vocês não entenderem, me perguntam. Isso, vocês sabem, é dentro da pessoa, intraconsciencialmente. É o micro-universo da pessoa, as entranhas suas. É isso que nós estamos mexendo aqui. Pode falar. Valdo, uma dúvida de forma aqui na parafatologia. Na quinta linha da parafatologia, no meio, tem os autorrevezamentos multiexistenciais, e a última linha também repete o autorrevezamento multiexistencial autolúcido. Acho que na tertúlia já foi visto isso. Você pode tirar alguma coisa. Agora, o que é que vocês têm para perguntar aí? Vamos em frente. A minha dúvida é o seguinte, a identidade extra, ela pode ser a mesma, o nome, a alcunha, de uma vida prévia marcante, importante, que a pessoa conseguiu o complexo? Então, se a pessoa... Não, quase sempre ela aparece numa determinada vida que foi expressiva, marcante. Entendi. Então, ela mantém aquela denominação. Veja, o nome da pessoa quase sempre é um nome só. Então, você não pode falar que seja o José Maria de Albuquerque Silva. Sim, é uma... Tem que arranjar, é um nome, geralmente tem um nome. É um apelido, é um epíteto. Você está entendendo? Ok, mas pode ser o mesmo que a história registrou. Do jeito que eu estou falando para vocês, por exemplo, o meu, com o tempo, pegou, foi Zéfiro. Entendi.
Agora, eu sei por quê, quando foi, um negócio antigo. Teve base numa vida humana. E marcante, tinha sua razão de ser. Outra coisa, você não vai guardar um nome desse à toa e nem também ruim. Sim. Você vai arranjar uma coisa que não seja nosográfica, mas um pouco homeostática, alguma coisa. E que tenha a ver com algum trafor mais da pessoa. Alguma coisa que marcou, isso. que a ficha, o saldo foi bom. Isso é que é importante. Vocês estão entendendo isso aí, né? Professor Valdo, Sim. Aqui na letra B, aqui em cima, eu gostaria que o professor comentasse algo e fizesse uma correlação entre a consciência que é visionária com os salvados de incêndio. Com o quê? Salvados de incêndio. Eu acho o seguinte, salvado de incêndio, a maioria aí, até um certo ponto, foi, não é isso? Agora, visionários são aqueles que foram, fizeram o curso intermissivo, ajudaram todo, e chega aqui, ainda fica querendo fazer negocinho, etc. Tal. Esses não são visionários, porque estão muito no egão negativo. Eles ainda não se despertaram para o egão positivo, entendeu? Outra coisa, a gente fala em ego e egão. O egão em si não deve ser perdido, porque vai chegar um ponto que você tem que ser um egão para ser uma mini peça firme, grande, você tem que estar ali. Então, o seu ego tem que se pronunciar, ele tem que se, entende? Mas que não vai ter egoísmo nisso. Isso é que é a coisa séria. Agora, então, veja, você tem que ter um ego que não é egoísta, mas tem que ser um egão para ser o strong profile, quer dizer, um perfil forte, uma personalidade forte, para poder executar aquilo que ela precisa. Está mais ou menos claro isso aí? Agora, eu vejo o seguinte, aqui nós não temos o processo do visionarismo hoje, ele é mínimo, né? Entende? Eu acho, Ivone, que isso não é muito grande mais não. Gente, o tanto de gente que nós temos hoje aqui, 600 pessoas que vieram para cá, as 17 Cs básicas, esse processo, esse entrosamento que tem, isso tudo mostra que os visionários mesmo, eles não aguentam. Só aquelas pessoas que você sabe, eu não sei quantas que já passaram aqui, era 10% mais ou menos, não é isso? Da turma que veio e que desistiu, e fica com a mini dissidência. Esses são mini visionários, você está entendendo? Eles veem a coisa, são visionários. Mas olha, isso é 10%. E outra coisa, esses não aguentam ficar aqui, que ele se sente deslocado, como se fosse um corpo estranho, não é agradável, não é confortável. Muitos até têm muita relação conosco, têm afetividade com a gente, mas eles não aguentam ficar perto. Você está entendendo como é que é? Isso é 10%, né? De 600, então, esses 10% daria aí umas 50 pessoas, 60 pessoas que já apareceram, não é isso? No máximo, em 15 anos nós estamos aqui, não é isso? Então, veja, isso não é muito. Vocês forem pensar, não é muito. Pense bem, é que é a situação. Professor Valdo, sim. Aqui não há mesmo. Alexandre, bom dia. Tudo bom, Valdo? Bom dia. Quais foram os critérios, Valdo, se é que você, acredito que você tenha utilizado, que você usou para decidir quando que você abriria essa existência, essa identidade que você tinha em uma outra vida? O transmentor falou, olha, agora é bom você abrir o jogo. Você já fez o que tinha que fazer. Isso é que eu chamo de verbação. Você sabe o que é verbação? Verbação é a pessoa fazer para depois falar. Como eu já tinha feito, alguma coisa eu já fiz. Você está entendendo? E os meus livros já encaminhados, essa coisa toda, eu abri o jogo. Eu só falei isso depois desses livros grandes. Você lembra da tertúlia qual foi, né? Tem marcado. Pois é, foi lá. Mas agora foi quando ele falou. Ele chegou e falou assim, olha, agora é bom você falar para servir de exemplo. E se prepare. Ele falou, vamos descascar você. Já teve gente já me descascando, inclusive em blog, na internet, etc. Tal.
Agora, veja, eu já sou bicho-papão para o movimento espírita, desde que eu deixei lá há 44 anos. Então, mais um, mais outro, tanto faz como tanto fez. Quem está na chuva é para molhar. Agora, eles quiseram falar sobre isso, porque mexe com o processo de Allan Kardec, do Espiritismo, mas é por isso que eu entrei lá. Eu tentei o que eu pude e não consegui nada. Agora, o próprio Allan Kardec, nas obras póstumas, fala que o Zéfiro não é o espírito adiantado, evoluído, superior, não. Ele era um espírito familiar. Ele explica bem isso lá. Entende? Agora, por exemplo, tem um outro também que falou nisso, que é o livro que eu mesmo recebi, que é um troço até que parece até cabotino, né? Está lá o Zéfiro, etc., como se fosse um mentor espiritual, né, da Rocilane, com os negócios todos lá que havia, que é o Cristo espera por ti. Mas é por quê? Porque o Balzac tem muita afinidade comigo. Ele quis, não, vamos colocar você, o povo te conhece. Você está entendendo? Ele me conhecia por causa do processo de Zéfiro. Porque o que ele fez lá, em 1832, ele escreveu um livro, que é o Louis Lambert, e lá ele fala, deve existir alguém, uma ciência nisso, a pessoa sair e ela tem outra vida. Isso é o homo duplex. Isso tudo são coisas nossas, porque a gente tinha tirado ele do corpo para mostrar essa realidade. Agora, o problema é que ele não desenvolvia, ele tinha muita dificuldade com isso. As questões dele, café, a mãe, dinheiro, vamos dizer, as bobagens dele, no caso, aquilo, visionarismo, aquele negócio de perder o fôlego pela monarquia, e querendo sempre entrar na monarquia. Por exemplo, o próprio nome dele, Honoré de Balzac, esse D não tinha. Ele colocou para dar uma condição nobre. Então, veja, isso tudo a gente tentou ver se... Mas não dá, por isso que eu falo para você, a gente faz força, mas não consegue. Agora, ele queria lembrar de tudo isso, porque depois que ele dessomou, ele viu as coisas. Por exemplo, se ele tivesse entrado na nossa onda extrafísica, naquela ocasião, ele teria vivido mais, teria participado do movimento espírita, você está entendendo? Teria escrito os livros já, do jeito que o Chico procurou receber. Os romances já seriam visando a reencarnação e não apenas o juiz de paz. Vocês entenderam isso? Agora veja, isso tudo foi falado para ele depois que ele dessomou. Por isso que ele quis vir. Na hora que ele vem, me expõe isso tudo fora do corpo. Eu falei assim, então eu te dou, vamos receber um livro. Eu vou receber seu livro. Vamos tocar. Foi assim que foi feito o Cristo espera por ti. Aí ele pensou lá nas histórias todo, o negócio todo, para fazer o script dele, para ver o que é que ia entrar na situação, uma coisa que a gente conhecesse, etc. Tal. Mas vocês estão entendendo a renovação que não seria na vida desse homem, como autor? Ele saindo de Paris desse jeito, mas veja, não teve gabarito para o processo. Agora veja, com esse aí você vai ver. Swedenborg foi a mesma coisa. A hora que eu apareço lá, você pensou naquela época, se ele já pudesse transmitir as ideias que a gente já tentava? Foi por isso que depois disso, eu procurei ficar por lá e vamos trabalhar de lá para cá para preparar uma vida que é essa aqui. Foi aí que a gente entrou na história junto com o Max Mecanismo, aquela coisa toda. E eu seguindo as ordens dele, que é o CMT. Entende? O da atividade. E se A você minha coisa está muito óbvia. Quem não quiser admitir isso, o problema é da pessoa, mas tudo baseado em fatos e para fatos. Hoje, já que você citou, se você reencontrasse a consciência de um Swedenborg, você diria o que para ela? Intrafisicamente. Swedenborg, eles falaram para ele. Isso não foi eu, não. No caso do Swedenborg, eu não entrei diretamente, porque foi eu que sentei na poltrona lá e apareci, e ele me confundiu com o J. Cristo. Então, o processo é muito sério. Isso aí não foi eu. E naquela ocasião eu já estava trabalhando com outras coisas, não deu. Mas ele foi instruído sobre isso. Swedenborg é uma grande personalidade. Esses caras todos. Nós não trabalhamos com personalidade pequena. A pequena é a gatinha lá em casa, a Cristo, essas coisas assim. Mas o mais é tudo igual a vocês, só personalidade grandona, mega personalidade. Oswaldo,
Agora, na vivência cotidiana, ou seja, no seu convívio, na sua conviviologia, eu, por exemplo, sinto a necessidade, às vezes, de abrir essa questão do trio íncito para uma pessoa ou outra especificamente, não publicamente. Nesses casos, você usa algum critério? Por exemplo, eu procuro fazer assim. O Max Mecanismo. Eu procuro fazer a partir de uma orientação. O ideal para você fazer assistência ou esclarecer alguém é o amparador do assistido falar para o seu amparador. E o amparador vem falar comigo. Então, aí é o ideal. Quando eu posso, eu faço isso. Quando isso ocorre, abri o caminho, aí eu abro o jogo. Mas se eles falaram, eu nunca entro na coisa, tanto que todo mundo que eu falei até agora, nunca eu tive assim uma consequência negativa no processo. A maioria melhora, faz desassédio, a pessoa entra num novo patamar de vida. Agora, às vezes, a maioria desse povo que eu falo geralmente é porque tem um processo de depressão secular, que já vem de mais de uma vida. São esses que eu trabalho mais, é o problema de depressão. Então, em torno de mim, se vocês querem analisar minha vida, vocês vão olhar que tem sempre gente com depressão óbvia ou um pouco sigilosa e que eu estou trabalhando. Pode olhar. Desde Monte Carmelo era assim. Entendeu? A coisa é muito antiga. Agora, tudo fazendo profilaxia. Eu sou um cara do departamento dos fuzileiros antidepressivos. Você está entendendo como é que é? O problema todo é esse. A depressão é uma das coisas mais bravas que tem, porque é um dos nomes que a gente tem mais sério para colocar como sinônimo de autoassédio. É a depressão. Rovaldo, mas o seu caso, da sua Seriexis, tá certo? Quando você abre isso, antes da abertura pública, você deve ter aberto isso. Eu só abri depois. É isso que eu gostaria de saber. Max Morex. Quais foram os critérios? Eu sei que depois de um certo tipo. É depois que eu já vi que a coisa está assentada, que eu posso dessomar, que tanto faz como tanto fez, que tudo isso tem que seguir. Você está entendendo? Estou pouco ligando. E como eu falo também, é aquela questão que a gente fala. Eu não tenho mais nada para demonstrar. Aquilo que eu tinha, eu já mostrei. O processo agora é expor o rebarbativo, aquilo que já existe. Está entendendo? Não dá. Então, é como eu falo a Lucy lá com a coisa, me poupe. Eu já não estou mais nessa. Isso me poupe, me inclua fora dessa. Você está entendendo como é que é? Então, chega nesse ponto, com isso, eu não acho que eu estou realizado nem nada. Se eu me achasse, eu não teria esse trabalho todo, estar fazendo os verbetes todo dia, essa coisa toda. Como é que fica? Essa noite eu estava trabalhando lá, logo que emendaram lá a luz, eu estava lá no serviço, estou fazendo lá. Eu estou em torno desse verbete brabo lá, que ontem eu falei até com o Juarez, o Mário viu lá eu falando e tal. Vamos lá desenvolvendo aquilo, que não é fácil. Está tudo engatilhado, está tudo lá, me esperando. Não, é lógico, mas eu já sabia, né? É inevitável. Ali, no caso, eu poderia ter falado até o que havia como resposta. Eu já tinha ideia de tudo. Que patamar no trabalho assistencial faz com que a pessoa, ou que os amparadores da pessoa, queiram abrir o jogo sobre a personalidade consecutiva ou identidade extra? A hora extra? que aquela cobaia serve de exemplo. Ela tem que servir de exemplo até um certo ponto bom. Mesmo que ela seja mal interpretada, que vai fazer exemplo ruim. Por quê? Você, a hora que fala em umas coisas mais avançadas, sempre tem um percentual negativo, um percentual positivo. Gente que admite, gente que é contra. Mas veja, esses que são contra também, às vezes, são positivos. Por quê? Eles vão quebrar a cara. Então, é muito importante a pessoa ter aquela experiência. Ele vai quebrar a cara, ele não vai admitir as coisas, depois ele constata, ficou com a cara no chão. Porque o problema todo, gente, é da gente, nós mesmos, cada pessoa, comprovar o fato e o parafato. O parafato do passado, o parafato do futuro que vem, tudo isso que tem. E o parafato também da atualidade. Então, isso é só a pessoa que tem que fazer. Agora, o que eu posso fazer? O meu processo aqui é de comunicação.
É mostrar para vocês, olha, isso existe, olha, abra o olho com isso, olha, estou alertando sobre isso, olha, isso é muito importante, olha, priorize isso. É o que eu vivo falando aqui. A minha intenção é boa. Agora, tem gente que não quer que eu chegue aqui, fale tudo manso, bonitinho, etc., que eu não mostre, que é como se eu tivesse sangue de barata. Isso é besteira. O sangue de barata é isso aqui, ó. Mas não é a comunicação. Você tem que ser veemente na afirmação dos seus posicionamentos, senão ninguém te escuta. Já pensou se eu chegar aqui mole desse jeito? Os assediadores tomam conta de vocês. Vocês estão perdendo tempo comigo, se é que vocês vão me aguentar mais alguns dias. Você está entendendo o que quer dizer? Então, é muito importante essa autoconsciencialidade dos limites. O limite da manifestação, o limite da comunicação, o limite do entendimento. O limite mais sério de entendimento é você entender as reações que vão haver e ficar por cima daquilo. Você está entendendo? A cavaleiro, sobrepairar o processo. Uma das palavras que eu uso mais é justamente o verbo sobrepairar. Você tem que sobrepairar essas mundanidades. Você está entendendo? Coisas do mundo, as bobaginhas do momento, do zeitgeist, do espírito do tempo. Isso tudo tem que... Agora, é você que tem que entender. Por exemplo, isso não me ofende. Tem gente que acha que eu estou aqui, que estou super nervoso, que estou... Estou nada. Outra coisa, de noite eu durmo do mesmo jeito. Isso nada me ofende. Tem uns caras do Oriente que há séculos já tinham escrito, e isso virou até provérbio popular, que o verdadeiro homem é aquele que consegue dominar a insônia. É uma das coisas mais sérias que eu acho do orientalismo, é esse pensamento. Saiu agora um livro que eu peguei lá ontem, lá com o Hernani, que essa ideia está lá. Falei assim, essa aqui que é a minha, que isso aí, eu aprendi isso na infância. Agora, aprendi na infância de que modo? Um espírito comunicante que falou para mim, através de uma médium, uma mulher, falou. Uma pessoa mais séria, evoluída, lúcida, esses que eu chamo de lúcida, os nomes lá que foram usados eram outros, as expressões eram outras. A coisa mais séria é aquela personalidade que consegue dominar a insônia. Isso é terrível, gente. Pensem nisso. Eu vou dormir, eu não tenho insônia. A minha mulher até fala que eu sou um problema, porque está falando neném, eu viro de um lado, pronto. Daí a pouco eu já não estou ouvindo mais nada, porque eu já estou dormindo. Você está entendendo? E outra coisa, eu não tenho, assim, carência do ponto de vista de sono. Vocês já me viram eu estar dormindo à toa em algum lugar? Eu não tenho isso. Quer dizer, a minha carga horária de sono é atendida normalmente, também, não tem problema. Mas eu sou capaz, por exemplo, de ter dias atípicos em seguida. Eu tive agora 3 dias atípicos. Eu não dormi de dia, nada, não tive siesta, não tive nada. E vocês acham que eu estou diferente? A minha diferença aqui é só a luva. Você está entendendo? Que ela é magnética. Mais nada. Mas então é isso que nós temos que entender. Está claro aí a condição da personalidade como é. Agora, com isso tudo, é aquilo que eu falo, que já repeti aqui muitas vezes. Quando eu não sei uma coisa, eu declaro claramente, não, eu não tenho competência para falar nada disso. Eu não acho que eu tenho competência para tudo, eu não sou dono da verdade. Eu também não sou cura-tudo, nada disso. O transventor, por exemplo, se chegasse aqui, aí eu já ia falar. Para a maioria aqui, eu acho que ele já é um tipo de cura-tudo. Ele já é. Você está entendendo? Ele já seria uma panaceia em matéria de personalidade. Agora, esses serenões, todos eles já são, até um certo ponto. Agora, Valdo, o que a gente pode fazer dentre as várias ferramentas que a Conscienciologia tem, que estratégia a gente pode utilizar para acelerar o processo dessas autoidentificações, tanto da consecutiva quanto da identidade extra? Aumentar os fármacos. Aumentar o quê? Fármacos. Eu vou explicar. Mas, isso é a síntese, tudo que nós estamos falando aqui. Aumentar os fármacos. Fármacos, vocês sabem, é remédio, medicamento. Cada um de nós tem os fármacos pessoais. Então, por exemplo, são os trafores que nós temos.
são os medicamentos que você oferece para os outros. Por isso que eu falo que eu não sou transmentor. A minha farmácia é muito pequenininha, é uma botica. Ainda não é uma rede de drogarias. Drogaria, no caso, quer dizer, uma drogaria positiva, tá certo? A minha não. A minha é uma botica de drogas secundárias. Agora, então, veja, o que nós precisamos de fazer é aumentar esses fármacos. A farmácia da nossa heteroassistencialidade. Você entendeu isso? Então, por exemplo, tudo que isso que você está expondo, tudo que a Consciência expõe, tudo que a turma estuda no conscienciograma, tudo que estuda nesses aspectos, por exemplo, da consciência-terapia, é para levar a pessoa a aumentar os fármacos. A farmácia que ela dispõe para dar remédio para os outros. Esse remédio é que são os exemplos. Então, por exemplo, o exemplo de memória, o exemplo de personalidade strong profile, um perfil forte, o exemplo de determinação, o exemplo de estudo contínuo, perseverante, do autodidatismo. Estudo é farmácia, tudo é fármaco, tudo é remédio, medicamento que a gente pode oferecer para os outros. Se você for estudar isso pelo lado dos fármacos, você vai entender isso tudo que eu estou falando. Eu faço a tertúlia para oferecer fármacos. Isso aqui nada mais é do que um balcão de farmácia. Você está entendendo? Farmácia o quê? Mental somática, evolutiva, cosmoética, consciencial. Mas é um balcão de fármacos. Vocês agora estão começando a entender o que eu quero dizer com isso. Agora, por exemplo, todos os conceitos que tem aqui no fim são fármacos. Tem um dos conceitos que eu ainda tenho que aumentar, que é uma das sessões que eu quero fazer no fim de tudo, que é a terapeuticologia, que é uma sessão que entra na argumentologia lá no fim. Não são todos os verbetes que tem, raramente eu ponho, porque eu tenho que fazer, porque é muito verbete, tem que haver diversificação entre um e o outro. Vai ser uma das coisas mais difíceis que tem. Foi o que eu pedi para a Laura, que começou a estudar isso, e outros mais aí que estão estudando. Vocês estão entendendo? Hein? Alzira, pois é. É o caminho da terapeuticologia, que são os fármacos. Você entendeu, né, o que eu quero dizer com fármaco? Você pode usar essa expressão e mostrar esse tipo de manifestação que nós precisamos de alcançar. Professor? Por exemplo, o que é o docente conscienciológico? Nada mais do que o dono da farmácia. Você está entendendo? Ele está distribuindo aquilo que ele pode. O que é? Quem é que falou aí? É aqui, professor Alzira, aqui. Ah, sim. Não, ontem nós voltamos para o Holociclo, a gente vai dar continuidade a esse processo da paraterapia. Eu estou esperando, estou aguardando. É que eu chamei mais gente para nos ajudar, aquela hora não está conseguindo chegar, porque ela está na universidade agora, né? Vamos ver isso. Nós estamos aí para ver. Isso aí vai ajudar muita gente. Escuta, eu estou vendo que até você, prima, apareceu. Vê se você fala alguma coisa, que há muito tempo que eu não escuto a sua voz. Ovaldo, estou só esperando aí. Estou localizando aqui que ela materializou ali diretamente de Curitiba. Ovaldo, no ar. Sim. Aqui. Como, por exemplo, no caso de um curso igual da Conscius, né, que faz não estou ouvindo. Um curso igual da Conscius, por exemplo, o Consim voluntária, né, Consim cobaia voluntária. Como expor essas questões e não entrar na questão do masoquismo, não entrar na questão da autovitimização? Quando a gente, por exemplo, igual no caso do trio, você está falando com respeito à Consim cobaia Isso. ou à turma do curso? Não, a Consim cobaia. Você vai participar no Consim cobaia é o seguinte, é ela ser super autêntica, franca, sincera, a partir de si mesma e dar para os outros. Não esconder nada. Faz de quanto que na hora que você vai fazer o curso, você é a cobaia, que você tem vários amparadores na frente. E os evoluciólogos todos te escutando. Pronto. Você aí vai agir corretamente. Faz de quanto que você está, depois da dessoma, enfrentando o transmentor. Bateu na porta dele lá. Posso entrar? Estou aqui. O que você manda? Então, vale a pena evocar essa coisa do trio quando ela é negativa, expor isso mesmo e falar? A maioria é o seguinte, a pessoa defende o egão. Então é um problema.
eu já perdi vários, vamos dizer, voluntários devido a esse processo. O curso, quando eu comecei a fazer. E existe um caso, então, sério, que muita gente viu, que eu tinha cantado a pedra antes. E foi uma senhora que era a dona do pedaço, entende? O pedaço, quer dizer, da cidade dela. Então, o que se passa? Ela se apresentou como Consim Cobaia. Apareceu na história. Pensou do conscienciograma tudo, só faltou falar que ela era serenona. A turma, na hora que vai fazer, vocês já viram o que aconteceu. Praticamente, eles desconstruíram a senhora. E, no fim, ela vira para mim e fala assim, não, mas eu só sigo aqui o que o doutor Valdo falar. Vocês já viram. Aí eu viro para ela e falo assim, estamos aqui falando de consciex para consciex. Todo mundo já dessomou. Então, vamos falar a verdade. É lógico, eu tinha falado, gente, se ela vai se candidatar do jeito que vocês estão falando com Consim Cobaia, nós vamos perder essa senhora. Ela não vai aparecer aqui mais. Foi dito e feito. Depois disso, ela nunca mais apareceu conosco. Agora, veja, o quê? O que é que eu falei ontem aqui sobre aquele processo do saudosismo? A nostalgia feudalista. Ela é típica da nostalgia feudal. Você está entendendo? Agora, isso já faz vários anos, ela nunca mais voltou. Nós tínhamos falado que isso ia acontecer antes. Agora, veja, ela já tinha livros de literatura publicados. Ela praticamente comandava o marido dela totalmente. Ela nunca mais apareceu na minha frente em dia nenhum curso, nem quando eu apareci lá de novo. Aquilo mexeu no egão dela. Então, veja, tem certas coisas que não tem saída. Isso aí é um caso clássico. Nós já sabíamos disso. Mas num caso desse, vocês queriam que eu fosse falar o quê? Eu ia bancar o boboca lá, de falar que a turma toda está errada, só ela que está certa? Onde é que ficaria a Thares nisso? Por isso que eu falo, a Thares é antipática, é difícil, exige mais, vamos dizer, personalidade para ser feita. Não é fácil. Agora, eu não procurei carregar nada naquilo que o povo falou. Só falei assim, não, eu estou de pleno acordo com o que eles falaram. Realmente, você acha que tem que reconsiderar algumas dos seus apontamentos, seus posicionamentos. Eles não correspondem à sua realidade. Falei o lado bom da situação toda dela e o que precisava próximo. Mas isso ela nunca esperava. Ela queria que eu fosse dar um aplauso e apologia universal e cósmica. Isso não dava. Você entende? Fala. Valdo, você poderia falar um pouco sobre aquela técnica que você utiliza de 100 itens para poder analisar, por exemplo, uma personalidade consecutiva em si própria? Sim. Isso aí eu dei um curso no Rio. Foi o curso que bateu o meu recorde de aluno. Foi 550 alunos num curso. Foi o que bateu o recorde. Tudo que eu já dei no Brasil e no exterior. Agora, o que se passa? Mas o povo foi lá devido ao processo de curiosidade. A maioria daquilo você exprimia aquele povo, não resolvia nada. Muitos não caminharam conosco com a conscienciologia. Mas o caso todo é o seguinte: uma das coisas que você tem que olhar, em primeiro lugar, que é o mais sério de tudo isso, é o temperamento. Então você olha uma personalidade do passado que está bem perto do seu temperamento. Aí você já pensa, ou já escolheu, ou escolhe, uma pessoa que esteja próximo da sua condição. Para ver o temperamento, quase sempre você vai caminhar para a profissão da pessoa. Tem que ser mais ou menos a sua. No seu caso, se você fosse examinar uma personalidade do passado, você tem que escolher algum médico. O médico, uma pessoa assistencial e político, que é o seu perfil, que não tem jeito. Ele é muito vivo do seu jeito. Agora, ali tinha que pensar e ver. Outra coisa, a maioria aí não consegue isso, não é porque não tem agenda do passado, não é. É porque, às vezes, aquele passado não foi registrado. Não há uma biografia adequada para o processo. Então, isso aí é que é o difícil. Agora,
Na hora que você começa a examinar, tem que ter no mínimo 100 itens básicos que se justaponham perfeitamente, senão não adianta. E o pior é o que vem depois disso, que eu vou falar agora. Não é só se justapor. Tem que fazer a justaposição a mais. Vocês estão entendendo ou preciso explicar mais? Escuta. Você, por exemplo, está batendo tudo aí igual que era a vida dele. Tal. Às vezes, o pior da história é que o cara, às vezes, ele foi mulher na outra e ele é homem agora. Ou ela é mulher agora e ele foi homem na outra. Isso aí cria um problema, embanana a pessoa. Por isso que a maioria não consegue. Mas vamos supor que seja homem com homem, médico com médico, no seu caso. Aí você vai ver 100 que está direitinho e bonitinho. Agora, tem que ver qual a época que a pessoa morou ou viveu e você agora. Agora, o que se passa? Não interessa se são 100 anos, 200 anos ou 1000 anos de diferença. A sua personalidade tem que ser melhor do que aquela. Então, a justa posição, você entende? Tem que ser a mais. Isso é que é o brabo. Você está entendendo? Porque se uma pessoa escolhe em uma grande personalidade, geralmente, naquelas grandes personalidades, aquilo que a pessoa fez, ele não consegue ultrapassar. Se não consegue, ele tira o cavalo da chuva. Aquilo não é ali, ele não é isso. Mas, eu não falo ou dou essa técnica para a pessoa se identificar, não. Eu faço isso para a pessoa melhorar. De que modo? Ela fazendo a comparação, o cotejo, ela vai ver, bola, esse aqui eu não consegui, então eu posso fazer isso. Aquilo que ele conseguiu, eu posso fazer, porque ele fez. Se eu tenho. Então, o cara, às vezes, acha 50 itens iguaizinhos. Ele vai olhar, então, outros 50 que o cara tinha alcançado, positivos, que ele precisa de alcançar agora. Então, isso abre o caminho para a pessoa. Agora, Valdo, independente... Agora, o que é bom é a hora que você encontra um que você vai matando toda a charada, você dá o quinal no sujeito. Passa a perna nele. Não, isso aí eu dou mais. Eu já fiz isso a mais. Esse outro eu já fiz mais. Agora, se é muito antigo, aí, bidu, aí não tem tanta vantagem, porque você já melhorou mesmo. Teria que ver uma coisa mais, né? Essa questão de identificar ou não, quer dizer, independente da pessoa ter identificado, mas fazer esse exercício, né, de ver o que a pessoa já superou ou não superou, quando você começa a estudar os trafares, por exemplo, daquela personalidade, que são muito coincidentes com os seus, isso gera um processo de autoenfrentamento, porque parece que as situações se repetem. Né? Mas, às vezes, a pessoa vai achar que ela é sempre aquela pessoa. Isso é bobagem. Em 100, às vezes, aparece 1, 2 que seja correto. É muita gente que analisa errado. E outra coisa, não dá para analisar assim no escuro. A pessoa pegou um no escuro e acha. Não é tão fácil assim. A pessoa tem que ver uma série de biografias para examinar tudo, como é que é, até localizar como é que é. Valdo, agora nesse 100 Agora, com parapsiquismo, você corta caminho, né? O shortcut. Aí diminui. Né? Nesses 100 itens que você colocou, você se referiu mais ao processo da personalidade. Mas pode, por exemplo, ocorrer questões que envolvam sincronicidades daquela vida com a vida atual? Não, todas elas têm sincronicidade, não esquece isso. Porque não é só... Tudo que nós estamos falando aqui é sincrônico. Tudo muito... Isso aí é óbvio. Mas o problema mesmo é de realização. São os feitos, as façanhas da pessoa. Como é que foi e você agora? Entende? Uhum. Tem coisa que a pessoa vê logo e fala assim, não, isso aí eu não consigo, eu não tenho temperamento para isso ainda. Então a pessoa desliga. Não é esse, ela desiste na hora. Valdo. Mas a pessoa, no início, ela pode se enganar em relação a isso, que às vezes ela fez no passado e às vezes agora que ela ainda está começando... Tem gente errada. Mas às vezes a pessoa pode achar que não é ela. Se você examinar com profundidade, não tem jeito. Não, tudo bem, com profundidade. E outra coisa, pega o consensograma e mete no cara. Mas, por exemplo, isso que você falou dos mete o consensograma nele, depois mete o seu junto e compara pelo consensograma. Mas vamos dizer, a pessoa está lá com uns 30 e poucos anos, mas no passado ela já escreveu tratado, escreveu lá dicionário, escreveu uma série de coisas. De cara ela pode achar que não é ela. Não. Vai esperar ter a mesma idade. Ela teria que esperar. É lógico, óbvio. Isso não pode ser de afogadilho. Claro, claro.
Tem que Mas então, ponderar bem. essa diferença. Agora, o melhor da faixa história é a etária- hora que você chega. Você tem 30 anos, está examinando o cara que morreu com mais de 60 e você já engoliu todo ele. Aí é outra situação. Então, mas tem que dar Tem esse esse ponto outro da faixa lado etária, né? da moeda. Porque a faixa etária pode enganar. Agora, a pessoa. maioria não tem jeito de errar, lógico. Sobre isso aí não tem. Se a pessoa fizer com fidedignidade, quer dizer, com honestidade, ela examinar as coisas, não tem jeito de errar. Agora, o problema todo, a maior dificuldade não é nada disso. A maior dificuldade, primeiro, as pessoas não têm parapsiquismo. Segundo, as pessoas no passado, às vezes, não têm o registro da biografia. Essas duas coisas são difíceis. Isso aí é o mais difícil. Você entendeu isso aí, né, Eduardo, que eu estou falando? São as duas coisas que tem que se ver. Agora, isso ajuda. Agora, outra coisa séria. Em tudo isso agora, se alguém for estudar, tem que lembrar agora da dispersidade. Você tem que ver qual o percentual daquela personalidade em matéria de desassédio. Isso aí é seríssimo. Porque ele tem que estar numa condição inferior à sua. E a desassedialidade é um ponto brabo, né? Para cotejar. Entende? Tem que pensar. Como é que fica? Você entendeu, né? Esse é o certo. Professor, volto. Aqui no ar. Aqui no ar. Em relação às automimeses já dispensáveis, quando a pessoa faz o comparativo, hoje, a Consim faz o comparativo com as retrovidas, o que ela deve considerar? Por exemplo, ela trabalhou com uma certa temática. De repente ela vem e vai trabalhar com a mesma temática num outro enfoque. Ou ela vem e dá uma reperspectivada geral. Se não for, está errado. 180, digamos. Se é apenas repetição, é besteira. Ela está macaqueando as bobagens do passado. Agora, isso aí, no cotejo, a pessoa exclui logo. Isso aí é fácil de tirar. Fica muito óbvio. Entende? E outra coisa, se é muito antigo, a diferença é enorme. Se é mais recente, já começa a ser enorme também, devido ao processo de comunicação. Isso tudo influi. Você tem que lembrar aquele meu posicionamento que eu falo. Uma criança hoje de 10 anos sabe mais aquilo que interessa do que o Galileu sabia na época. Então, esse nível de autoconhecimento nos coloca numa posição muito confortável perante a maioria dos cotejos. Mas é preciso de ver, né? Tem pessoa que fez muita coisa no passado, não é assim não, precisa examinar. Por isso que a coisa é séria. Agora, é muito interessante você ver a hora que bate certas tendências, mas assim, óbvias. Óbvias. Agora, o melhor é quando bate certas tendências parapsíquicas. Eu sempre examinava o meu processo parapsíquico com os outros, para ver como é que é. Entende? Com isso, você acaba localizando, identificando certas coisas. O problema de parapsiquismo elimina. Ovaldo, e quando essa tomada de consciência, ela começa no parapsiquismo e depois você usa os filtros para poder testar essa hipótese. Como é que funciona? Isso aí é um caminho... Não, mas aí não é isso. O problema é que vem, o que confirma tudo é retrocognição. Sim. A hora que você começa a ver a retrocognição e você começa presta atenção, a melhorar e revisar e, vamos dizer no caso, cortar os erros, acertar os erros dos registros históricos, aí o negócio vai por água abaixo. Você está sabendo mais do que a história registrou, do que aquilo. Não, isso aí não foi assim, foi assim. Eu sei, porque eu vi lá perto. Eu senti o processo, eu estava nesse contexto. Então o negócio é seríssimo, a hora que chega nisso. Você retifica a historiografia. Agora, veja, isso aí é difícil da gente expor, né? Mas dentro de você, te dá uma força danada. E perante os amparadores também, porque eles sabem, né? Ovaldo. Agora, o melhor da história, a hora que passa tudo, você teve aquela experiência, vem os amparadores ou a circunstância toda e checa e confirma para você.
Aí a coisa muda de figura. Aquilo fica pacífico. Aí você passa para outra coisa. E onde é que entra aí o orientador evolutivo? O que tem? Nesse processo de retomada, dessa Pois chancela que você está falando. Se ele chega e Como é que abre é o isso? olho, fica tudo mais claro. Né? Muito melhor. Ele, às vezes, abre o jogo. Mas só abre o jogo quando ele sabe muitas coisas. Nós não podemos falar certas coisas que, em vez de ajudar a pessoa, prejudicam. Tem que olhar muito isso, que é o estupro evolutivo. Você não pode praticar o estupro evolutivo nunca. Isso tudo tem que pensar. Agora, o evoluciólogo, ele é muito consciente disso. Agora, pensa bem, tudo isso que nós estamos falando aqui objetiva a confluência para a desperticidade, tá certo? É a desassedialidade. Então, a pessoa tem que pensar no desassédio. Para ela ter muito desassédio no passado, ela tem que ter, logo de cara, você tem que olhar, ela tinha que ser uma pessoa assistencial. Agora, é bacana, a hora que você vai ver que você teve uma vida, que você era assistencial e o povo te perseguindo. Aí você fala assim, Bidu, está tudo repetindo. Entende? A coisa fica mais do que óbvia. Aí você vê o que acontece, o que é. E você vai ver que a vida hoje é muito melhor do que aquela do passado. As condições que a Terra oferece hoje para evoluir são muito melhores do que dos séculos anteriores. Nós nunca tivemos uma época tão boa. No entanto, é a época que tem mais consréu, mais loucura, as loucuras todas que tem aí. Faz parte. Mas, em compensação, estão legalizando, inclusive, certas condições difíceis. Vocês viram que a Argentina já admite o casamento de homossexuais. Quer dizer, estão evoluindo, a situação está caminhando. Já é uma saída. Essa é a nossa época atual, ela é muito propícia à iluminação do processo consciencial. Ovaldo, em relação, aí já é a técnica de preparação da próxima existência, dentro da lógica que a gente está trabalhando, talvez o desenvolvimento de uma autobiografia, até heterobiografia, seria interessante para que na próxima existência a gente possa retomar isso. A coisa mais séria é você pensar na retrocognição sua, em primeiro lugar. E depois no auto-revezamento próximo. Uma coisa que vai se encaminhar com a outra. Às vezes é através da retrocognição que você vai saber qual que vai ser o seu auto-revezamento. Mas a partir e outra que coisa, você... na hora que você entender esse CMP, o ciclo da multiexistencial pessoal, da atividade, você vai ver que tudo isso se torna secundário. Por quê? O max-mecanismo é que vai orientar o seu destino. E você vai admitir aquilo gostosamente, confortavelmente, feliz. Você está entendendo? Ok, mas você está numa próxima vida e você está fazendo exatamente essa atitude aí. Não existe isso pelo seguinte, você não sabe qual vai ser a sua próxima vida, vai ser o max-mecanismo que vai falar. Agora, o problema é você deixar o rastro. É isso, você deixar isso, o grafo pensante. É isso, o grafo pensante de uma autobiografia. Eu, por exemplo, estou deixando o rastro, é a enciclopédia. Sim, é um rastrão. Agora, tem gente que acha, livro é besteira. Entendeu? O problema é deles. Eu não acho. Cada um faz o que não acha, né? Ou faz o que acha. Agora, a questão é, uma autobiografia não ajudaria nesse processo? Tudo bem, max-mecanismo, ajuda, mas... veja, vai chegar um ponto que tudo isso fica secundário. Você já está tão lúcido a respeito de outros fatos e posicionamentos mais evoluídos e melhores, que já está encaixado. Tudo isso aí, eu acho que muitos de vocês vão perder interesse disso em pouco tempo. Entende? Porque tem coisa muito mais importante pela frente. É isso que nós estamos chamando a atenção aqui. Entende? Essa questão para fazer o cotejo entre as personalidades, né? Você falou aí para o Eduardo, processo de temperamento, profissão. Você poderia falar mais 8 itens para a gente ter os 10 assim, os 10 principais? Não, o gênero pode mudar. Ele Interassistencialidade. Contatos em geral. Contatos intrafísicos e contato extrafísico. O que é isso? Explica. Contato, qual é o seu ciclo de relações humanas e extrafísico, na ocasião? Como é que foi? Isso você tem que comparar agora.
Outra coisa, qual foi a sua dromomania? Isso às vezes é uma coisa importantíssima devido aos séculos anteriores. Por exemplo, a maioria aqui, se produziu alguma coisa boa, deve ter sido perseguido pela igreja, pela monarquia, pela Inquisição, por coisas tipo Inquisição. Se não foi, tem alguma coisa esquisita. Outra coisa, foi morto? Mataram? Se você estava muito corifeu, muito pioneiro, muito na frente, quase sempre eles mataram. Por isso que eu falo, muitos de vocês foram mortos, você está entendendo? E hoje vocês têm quem matou e vocês como vítima aqui, tudo aí, um olhando para o outro, etc. Tal. Às vezes senta até na mesma tertúlia junto. Tal. Isso faz parte. Mas agora, está tudo junto aí, está tudo na mesma fila. Entende? Isso aí tudo é importante. Agora, junto com isso, como é que foi o processo da dupla? O problema de casamento, filhos, o que é que houve dentro da família nuclear? Se saiu bem, se saiu mal, como é que foi a situação? Isso é importantíssimo. Agora, o parapsiquismo pessoal, ele já, vamos dizer, abre o caminho sobre esse aspecto. Não só o agora, mas daquela época. Se de ver o que a pessoa tinha nesse sentido. Agora, outra coisa, mental soma. Para uma pessoa sair bem na Terra, ela tem que ter dado atenção para a mental soma, tá certo? Está difícil de não ser. Não pode ser só artista, ou ficar na superfície das coisas, ou mexer com o processo de soma, ou energia só, ou cerebelo só. A psicomotricidade, não pode ser só isso. Tem que ter alguma coisa de lucidez, discernimento, racionalidade. A logicidade tem que pautar também a vida da pessoa, senão está danado. Agora, outra coisa seríssima. Qual o nível daquela pessoa em relação ao Zeitgeist? O que é que ela extrapolava a vulgaridade contemporânea dela? Você entendeu isso, né? Vulgaridade contemporânea. Quer dizer, o que ela passou da média do povo da ocasião? Tinha alguma coisa? Porque você vai falar assim, não, mas eu não quero também ver isso, mas não é. Aí tem um argumento terrível a favor e contra você. Você não fez curso intermissivo? Você está acima da vulgaridade. Agora, para chegar no curso intermissivo, já tinha que ter pelo menos uma nota, uma cor, né? Um toque, né? Alguma coisa tinha que ter, uma peninha no chapéu para atrapalhar, né? Tinha que ter alguma coisa, porque senão como é que é? Então, isso tudo também é muito importante pensar. Agora, outra coisa séria. Hobbies. A diversão. O que a pessoa gostava? Isso aí faz parte do temperamento. Agora, olha depois, estuda um pouco. Quem quiser fazer isso, teria que fazer, o melhor é isso. É você estudar o que quer dizer isso que eu chamo de temperamento. O caráter da pessoa. A índole, o feitio, o jeitão da personalidade. Você tem que estudar, eu estou falando assim, estudar o que significa temperamento. Agora, na estrutura dessa significação, você coloca tudo lá e depois coloca em você. É o que o conscienciograma faz. Valdo. Então, o ideal, no fim, é pegar o conscienciograma com a pessoa e o conscienciograma com você, e você bater os dois. Aí, se você ganhar no conscienciograma atual, ganhar longe, você vai se sentir bem. Uma vez você colocou para nós na tertúlia a questão do temperamento. Você estava dando um exemplo, você falou assim, não, eu já tinha conquistado o meu temperamento. Você falou alguma coisa mais ou menos assim. Não, esse processo meu, por exemplo, da minha determinação, isso é antigo. Isso. Esse aí é um dos pontos mais sérios e rígidos e fortes e que eu tiro vantagem disso. Agora, junto com isso, tem o outro que eu considero, às vezes, o outro talvez seja o mais sério, que é o parapsiquismo. Pois é, aquela sua colocação me fez pensar o seguinte, que o temperamento é algo íncito, né, da consciência, e que muitas vezes nós não conhecemos nosso temperamento real. Agora, pelas manifestações de trabalho. Vou só para te falar umas coisas, como é que são o negócio de temperamento. O temperamento com processo parapsíquico
às vezes é que ocasiona a dromomania. É o processo das viagens. Para você poder se safar. Porque senão fica tudo igual J. Cristo, Sócrates, se deixa imolar. Isso é ortotanásia. A ortotanásia nem sempre é importante. Às vezes o importante é o Galileu Galilei. É o cara que admite, deixa a coisa passar, mas ele sobrevive. Ele continua com o trabalho. Valdo, desculpa, eu não entendi a relação que você fez com as viagens. Quê? Eu não entendi a relação que você fez com as viagens, não consegui ouvir a relação que você fez. A dromomania, por exemplo, o processo das viagens. Às vezes isso é um problema de parapsiquismo junto da sua perseverança e determinação. Você vai ser, vamos dizer, você vai trair quem? Processo da traição ideológica. Isso é muito sério. Às vezes o ideal é sumir no mundo. Você está entendendo? Tudo isso a gente tem que estudar na questão de temperamento. Agora, por exemplo, aí você vai comparar com a vida atual, é o máximo. Eu estou vivo com 78 anos, não precisei estar fugindo de nada. Falei em muitos países por aí afora, essa realidade toda, até contra aquele país que eu estava na hora. Isso é seríssimo. Por isso que eu falo que a vida moderna hoje é muito melhor. As oportunidades que nós temos hoje, nós nunca tivemos antes tão boas. Agora, veja, nós tivemos curso intermissivo, e vem para cá. O ambiente é a nosso favor, bolas. Isso é demais. Então, a cobrança que vão ter em cima de vocês, se preparem, porque nunca vocês já tiveram uma cobrança tão brava igual a próxima. Professor? Professor Valdo, através do que tem que ver o temperamento, ele reflete os traços paragenéticos da pessoa? Reflete tudo. Reflete a personalidade em si. Tudo que ela tem. Agora, é lógico, o megatrafor, o megapensene, isso tudo você tem que ver se existia, como é que é, porque ele está sendo moldado, criado, construído pouco a pouco, vida a vida. Entraria o polinômio, o primeiro polinômio que diz o autoesquadrinhamento pelo polinômio traços paragenéticos, traços genéticos, é o que chama atenção. Mesológico. Valdo. Sim. Aqui no A. Me esclarece... Vem cá, você apontou, foi para lá, né? Vê se você me ajuda, você está dirigindo a orquestra. Esclarece a questão a respeito da interação que acontece entre o maximecanismo, o temperamento da pessoa e esses traços, tipo o nome que ela tem, aquelas questões do horário que ela nasceu, que a astrologia fala. Como é que isso funciona? Tudo é besteira, tem muita bobagem nisso. Tem que dar desconto. Não vai no bico de nada, fica só nos fatos. E esqueça tudo que tem por aí, que é muita superstição e muito mito. Tem que cortar os mitos. A coisa tem que ser realista. Entende? Bem claro. Olha os fatos. Professor, letra B aqui. O senhor logo no início comentou a questão, quando se falou da própria personalidade consecutiva, a maioria das pessoas teriam dessomado aí no final do século XIX, início do século XX, e provavelmente essa vida poderia ter credenciado uma entrada no curso intermissivo. Mas existe também a possibilidade da pessoa ter tido vidas anteriores a essa... Todo mundo teve. Não, sim. Mas eu digo assim, com resultados positivos... Sim, o problema é esse. Eu estou falando, é o óbvio. Veja o que é que eu falei, Igor. Quando eu falo século XIX, início do século XX, é porque já começou uma abertura de comunicação, processo é mais óbvio, a população aumentou na Terra. Outra coisa, as grandes guerras aconteceram, esse negócio todo. Então, isso tudo é muito importante para ver o que a pessoa participou. Tem muita gente que aparece hoje da Segunda Guerra, e às vezes foi vítima, outros foram nazistas mesmo, foram algozes. Isso tudo a gente tem que ver nessa entrada. E outra coisa, e as conservas que estão chegando aí, aquele monte? Está tudo nesse meio. Agora, o importante é ver esse
índice de comunicação, a abertura de consciência que tem hoje na Terra. Nesses últimos 2 séculos, a coisa andou melhorando. Uma outra pergunta. Você falou dos fatores dificultadores, a falta de registro autobiográfico. Sim. E a falta de parapsiquismo, né? Como é que fica o papel dos livros que, porventura, pessoas aqui da comunidade escreveram no passado, o papel da holoteca disso? Aqueles que têm, aparece, né? Se o livro é bom ou qualquer coisa, aparece. Agora, procura, porque hoje a internet está ótima. Eles mostram aquele livro que você nunca viu, no fim do mundo, etc., tal, secundário, terciário, tudo. Eles estão colocando aí para vender. Então, isso aí ajuda, né? Agora, a questão, por exemplo, de uma exposição maior do acervo da holoteca, por exemplo, no Centro Cultural, no Mega Centro Cultural. Tem livros hoje raros lá que não estão expostos por uma questão de espaço, de infraestrutura. Isso poderia ajudar também? Pode. A holoteca pode ser um veio, um viés, uma vertente fora de série para ajudar a pessoa. A holoteca. Por causa do processo da pesquisa do passado, né? Muito importante a holoteca. Entende? Sempre vale a pena. Eu, por exemplo, para estudar, para fazer o conscienciograma, eu demorei 22 anos. Agora, junto com isso, eu comecei a estudar as autobiografias para passar o conscienciograma nessas personalidades. Foi aí que eu comecei a descobrir uma opção de coisa que interessava em matéria de biografia. Eu estudei 167 personalidades, mas assim, de modo geral. Tudo selecionado. Mas no meio dessas tinha mais ou menos 8 que eu estudei com mais detalhes. Entendeu como é que é? Porque me interessava. Agora, me interessava não porque eu achava que era eu, não é isso. Entendeu? Não é isso. E me interessava devido ao conscienciograma, para ver os modos. Então, por exemplo, ali eu fiz um levantamento daquelas personalidades, quem era bom, quem não era. Um cara que era muito bom desses que eu fiz o levantamento era Allan Kardec. Ele foi uma grande personalidade, dentro do nível dele. Mas veja, não passou daquilo, ele chegou num teto que não passava, né? Porque chegou lá numa questão mais assim, vamos dizer, de repetição, né? De auto-mimese, que é o processo, por exemplo, de cristianismo, esse negócio todo que ele entrou. Ali ele bateu com a cabeça. Mas ele era uma personalidade séria. Se você for examinar pelo processo do conscienciograma. Agora, por exemplo, foi aí que eu vi, por exemplo, Jesus Cristo. Foi um dos caras que mais tiveram energia para usar, e não soube usar. Ele era um menino, ele não chegou a amadurecer em nada. Ele era um crianção. Einstein era um cara violento em matéria de mental soma, de inteligência interna, mas ele era zero em matéria de energia, não sabia nada. Então, por exemplo, você põe J. Cristo de um lado e Einstein do outro, você vê toda a antipodia da questão da energia. É isso que eu comecei a fazer, com a porção deles, para ver como é que fazia. Agora, o que a gente percebia, e que são esses que eu andei estudando muito, né? Eu comecei a estudar muita gente física, para depois ver as biografias. Todos os processos de pessoas parapsíquicas são lastimáveis. A maioria desvia, cria problema, morre mais cedo. Agora, eu vi isso nas biografias. E depois fui ver na vida real. Por isso que é que nós tivemos aquele verbete que eu estou mostrando lá. Eu mostrei alguns, eu estudei dezenas de pessoas iguais a essa. Dezenas. Para não falar centenas para vocês. Mais uma questão. Você colocou um dos itens primeiro, foi a questão da profissão, né? Agora, pode ocorrer, toda essa sequência de vidas, a pessoa passar por mais de uma linha, né, de profissão. Mais de quê? De uma linha de profissão. Não, as linhas elas variam. Mas, por exemplo, vamos supor, eu falei com ele sobre medicina. Isso. Vamos supor que ele era da área da saúde. Ele pode ter sido uma opção de coisa na área da saúde. Entendeu o que quer dizer? Mas a pessoa, ela saiu, mas não saiu. Ela está dentro do contexto dela. Quase sempre a tendência da pessoa é isso. Eu mexo com processo. Eu tenho 2 processos das minhas profissões. Tem 2. Bem claro. Quais são? Saúde e educação. É o professor e o processo da medicina. Isso comigo, ó. Agora, por exemplo, teve vida que eu queria licionar e não dava.
Não havia ambiente para o meu nível, aquilo que eu queria. Então eu só ajudava os outros. Então faziam um petit comitê, discípulos, uma escola, mas tudo pequenininho. Então não dava para fazer coisa grande. Mas dentro dessas linhas, por exemplo, saúde, educação, área de exatas, área de humanas, dentro da experiência dessa análise aí, holobiográfica das consciências, ela fica em 2, 3 ou pode Não, variar? a maioria aqui, se for examinar, vai ter uma influência enorme de arte. E a arte é mais fácil, é uma coisa infantil, né? É superficial, a maioria tem mais facilidade para isso. E a evolução, às vezes, se faz com isso. Nós todos mexemos com isso. Você veja, a minha tendência. Meu avô falou, não, você tem um senso de musicalidade mais forte do que da família. Mas eu não quero mexer com isso. Depois, vamos examinar o processo de desenho. Não, você tem tendência para desenho. Aí eu vou ter primeira aula de desenho com o professor Chafik. Aí ele mostra as coisas lá, eu faço desenho e falo assim, você vai ser o meu monitor. Entendendo? Por aí vai. Tem uma opção de coisa nesse sentido que eu poderia entrar. Você está entendendo? Mas seria o máximo, né? Já pensou? Tem umas coisas que se eu pudesse fazer, eu estava lá, né? Agora, mas eu gosto de certas coisas, entende? Por exemplo, o processo da própria natureza, biologia, história natural, astronomia, isso tudo eu gosto. Mas eu não vou mexer com uma coisa dessa. Então você tem que começar a ficar especializado nas coisas, não tem saída. Agora, todos vocês, se for examinar o passado, vão ver muitos talentos que estão enrustidos. Vocês, eles não estão em andamento, vocês não estão pondo isso a funcionar. É muita gente que tem. Por isso que eu falo, a maioria aqui é polivalente, é versátil. Agora, não desenvolve, não desenvolveu, não dá para desenvolver tudo. Se eu fosse seguir a minha família, eu estava no buraco, né? Eu teria sido artista, ou de música, ou de desenho, ou dançarino, ator. Se eu fosse seguir Hollywood também, eu estava no buraco 3 vezes, né? Eles quiserem me envolver nisso. Então, atuar. O que eu quero atuar? Eu quero atuar não como assediador, mas atuar como benfeitor de algum modo, né? Alguma coisa. E isso aí é difícil. Você ser ator, por exemplo. A maioria dos atores vão fazer papéis negativos. Então vai ensinar o cara como é que usa cocaína lá no ar. Isso não dá, né? Eu jamais entraria numa coisa dessa. Agora, nunca falei, porque que eu estava recusando a situação. Não. Eu falava, não, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu agradeço muito, é uma honra o que vocês estão me falando, essa deferência. Mas não dá. Mas o meu problema é pensar só isso. Eu ser artista, que isso? Artista é um dos maiores sofredores que tem por aí. O que eu já tratei desse povo não é brincadeira. Porque é tudo médio doido. A maioria. Eu não sei, a maioria, por exemplo, eu falei 51%, mas eu não sei se eu estou certo. Esse percentual, eu acho que eu estou sendo muito camarada. O negócio é mais sério. Olha as coisas que acontecem com o artista. E outra coisa, eu fui a Hollywood e vi a coisa de perto, né? Eu sei como é que foi. Agora, no meio, tem verdadeiros gênios. Agora, desperdiçados, ociosos. É aquilo que a gente fala. Quanto talento ocioso no meio dessas personalidades. A mesma coisa eu falo para vocês. Quanto talento ocioso que não deve ter nas vidas de vocês. Agora, o que nós estamos chamando a atenção aqui, se vocês entrarem nisso, se tiver ociosidade, vocês vão acabar com isso. A questão, por exemplo, da assistência, do parapsiquismo, o problema do discernimento, do mental soma, o processo de escrever, o gráfico pensene, isso tudo vai ajudar demais. Mental soma. Sr. Val? Sim. Eu pergunto o seguinte, eu fico pensando nessa história de como recuperar mais fácil os cons, né? Mas eu comecei a prestar atenção que seria mais importante eu desenvolver a ortopensenidade e deixar que o maximecanismo faça com que essas relações... Ortopensenidade. Sim, mas deixar de lado o quê? Não, deixar de lado não. Deixar com que o maximecanismo traga essas relações do passado que devem ser consertadas. Assim, não ficar buscando... Isso é óbvio, mas isso acontece com todo mundo, ninguém precisa de... mas então... É só ficar aí que acontece. Não, mas eu digo assim, focar então no desenvolvimento da ortopensenidade é mais importante do que ficar buscando
Não, isso aí faz parte da busca. A ortopensenidade faz parte da busca e a busca faz parte da ortopensenidade. Como é que você vai estudar mais sem saber o seu passado? O passado não pode ser desprezado, é bobagem isso. Não. Isso aí é uma das minhas, vamos dizer, os meus posicionamentos que eu tinha que combater com o povo. Agora, o pior não é isso, não. O pior é o contrário disso, é o outro extremo. É a hora que a pessoa só pensa no passado, então ela quer estudar a reencarnação em grupo. Aí dá um problemão. No Instituto eles começaram a fazer isso, vamos parar com isso, senão ninguém faz nada aqui. Então tem que caminhar com as duas juntas. Tem que caminhar, não dá para você fugir do seu passado, o que você está querendo é isso. Uma boa parte do povo quer fugir do passado. Não, eu não sou nada disso, eu agora sou outra coisa. Eu era um planeta apagado, hoje eu sou uma estrela luminosa. E acabou, eu sou só do mental soma. Não adianta fugir. Todo mundo aqui, que já foi artista, precisa de honrar a arte, aquilo que fez. Mas, no momento certo, com a pessoa certa, fazendo assistência, naquilo que precisa. Entende? Na hora, por exemplo, que você chegou lá, e eu estava desenhando o cara que eu estava vendo há muito tempo. Aquilo eu fiz o desenho dele e fixei, está aqui. Ele falou assim, não, é a minha cara, está tudo certo, você não vai me esquecer. Me deu um banho de energia e foi embora. Eu estou usando o meu processo de desenhar, até no meu processo de criar evidência. Vocês estão entendendo o que quer dizer? Então, isso é que nós temos que aplicar. Isso é muito importante. Valdo. Entende? A hora, por exemplo, que eu escuto lá aquela música lá com André Luiz, depois aquilo passa. Isso na baratosfera, a gente fazendo assistência. Aí eu venho, estou lá trabalhando com o Chico Xavier, quando a gente põe, tinha 8 metros de long play. A gente estava experimentando para ver que o Chico gostava de trabalhar com Mozart, etc. Então nós estamos vendo, a hora que caiu, tinha aquele negócio de cair, caiu a música, ver aquilo eu vejo, olha só, o meu processo de ter o senso musical, de ter a memória musical, de saber aquilo. Opa! Na memória eu vi o negócio do sensei. Liquidei com o assunto. Vocês estão entendendo? Então veja, olha só. Aí a retrocognição com a projeção e o problema da audição. Então a gente não pode esquecer aquilo que a gente tem. Você tem que aplicar isso tudo o tempo todo. E o passado é o seguinte, o passado você não muda. Mas ele é muito importante como escola de você preservar o que você está fazendo. Então, escola de evitação é o passado. Você tem que evitar as bobagens que você cometeu. É através do passado que aquilo bate na sua cara e que você reconhece, entende? Entendi. Então tem que separar o tempo para pensar nisso. Eu te peço, não esqueça o passado. Tá. Você comentou naquela questão do temperamento, no processo das viagens. Você poderia falar um pouco mais sobre as viagens, a relação com o temperamento? E eu não tinha entendido uma questão que você colocou de traição ideológica ali, não ficou claro para mim. Traição ideológica? Você comentar traição ideológica. Não, traição ideológica. Por exemplo, eu dentro de mim penso assim, e aí eu começo a fazer, vamos supor, erradamente, uma série de concessões sobre aquilo, e não abro o jogo. Isso é que é a TARES. Eu estou sonegando o trabalho da TARES. Agora, por exemplo, em vidas anteriores, eu já pensava na TARES. Então, na hora de fazer, não dava certo, eu falava alguma coisa aqui, o povo me perseguia, eu tinha que cair fora. Aí vem a dromomania. Você tem que sair. Outra coisa, não dava para fazer uma escola, porque se fizesse, o povo vinha, em vez de matar só você, matava você e os outros. Foi o que aconteceu numa das minhas vidas. Eles foram lá e mataram tudo, até o cachorro que estava comigo o tempo todo. Outra coisa, mataram as árvores, os arbustos, tudo que eu plantava, que a gente usava. Meteram fogo naquilo, acabaram com tudo. Agora, eles mandaram fazer isso. Era para fazer a razia, dizimar. Não se falava mais no meu nome, não podia falar. Morrer mesmo, definitivamente. E era assim que eles faziam, você sabe. A monarquia, a Inquisição, a igreja, esse povo, tudo era assim. Não pode mais pronunciar esse nome, acabou. Então acabou, estigmatizou, limpou. Então, por exemplo, para esses fica difícil. Foi o que eles tentaram fazer com o Apolônio. Eu não tenho nada a ver com o Apolônio, eu sou da escola do homem. Mas veja, ele também passou por isso. Você entendeu aí, né?
Valdo. Agora, outra coisa séria, que já que você está pensando no negócio do passado, é o seguinte: quanto tempo houve naquela vida? O cara viveu quanto tempo? Isso é importantíssimo. Porque antigamente todo mundo vivia, às vezes 30 anos já morria, 40 anos já morria. Então tem gente que viveu até 80 anos, 70 anos, isso aí é importantíssimo, é muito diferente. Valdo. Não, o problema todo é o seguinte: devido aos processos de doença e a falta, por exemplo, a medicina precária que havia, não havia profilaxia do jeito que precisava. Numa condição dessa, a maioria das pessoas morriam, independente daqueles homens que iam para a guerra, porque esses morriam logo, às vezes com 20 e poucos anos. Agora, o problema é que todo mundo morria depois dos 30, por aí, devido à infecção, devido àquilo, uma coisa qualquer, uma boa parte de intoxicação. Um copo, por exemplo, que tinha um metal negativo, dava lá o câncer na pessoa, ele morria, não tinha nem a causa morte, ninguém sabia por quê. Até eles descobrir que os copos de estanho, aquele negócio tudo que estava matando gente, quantos séculos? Demorou bastante. Você está entendendo como é que é? Mas aí você e assim era um monte de condições. Você faz a análise o contrário. Se Outra você coisa, a falta de higiene. Pensa bem. Sim. O nosso amigo Pasteur, ele veio em 1800 e pouco. 1800 e pouco o negócio começou a funcionar. Quer dizer, tem 200 anos. Antes disso, como é que é? Era um tal de morrer por bactéria, por infusório. Você está entendendo? O antibiótico é de 1929. Né? Pois penicilina. Sei. Mas então você faz a análise. análise. Por isso que eu vim depois do antibiótico. Mas as análises que você faz de possíveis macrossomas que você teve levam em consideração a longevidade. Quer dizer, superar o Zeitgeist. Entra mas nisso não também. era só o processo da longevidade, não. Era para aguentar o tranco. Sim. O tranco do ambiente. Escuta, os contras, né? Eu só vou te lembrar uma, você vai me dar razão na hora. Hoje não é difícil a pessoa viajar para vários países e comer tudo que aparece? Pensa na época. Só isso. Olha a imunidade, a imunologia, como é que era importantíssima nessa questão, para sobreviver. Não era fácil, gente. A vida não era fácil. Gente, pensa bem hoje, tem asfalto, tem calçamento. A lama que havia nas vidas anteriores, inclusive nas monarquias, os castelos. Gente, os castelos não tinham banheiro. Não, raciocina isso. O castelo era o banheiro. O castelo não tinha banheiro. O castelo era o banheiro, né, professor? Vocês estão pensando? Ô Valdo. Agora não era fácil. A sua cama era muito diferente, principalmente de baixo. O processo de poliglotismo seu ajudou Sim. aí na... O poliglotismo já ajudou nós todos aqui. Ó. Todo mundo aqui tem tendência para poliglotismo. Na Isso questão do trio íncito, na de maneira extraordinária. Na descoberta do trio íncito. Agora, eu nessa como é que funciona vida vim para dar força também na questão da forma. Por isso que eu falo tanto em forma. É a forma e o conteúdo, é o conforme. Idioma e retrocognição. Uma porção das nossas vidas, a gente perdeu as coisas no passado que não deu valor para a linguagem. E outros perderam isso porque só deram valor para a linguagem. Então, o problema da linguagem é um problemão, a linguística, que é a comunicação. Agora, por que eu falo tanto em conforto? Conteúdo e forma, conteúdo e forma. Isso é importantíssimo, a linguagem, o problema aqui. Você veja, eu, preocupado com isso, fiz logo o manual de redação da Conscienciologia. Olha o meu negócio. Depois esse mega pensei em trivocabulário. Tudo é para dar ideia para vocês. Isso aí nós não podemos esquecer, isso é básico, é seríssimo. Olha o valor que eu dou. Se eu não soubesse essas coisas, como é que eu ia constituir essas 70 sessões disso aqui? Ia ser um problemão. Especificamente para psiquismo com o desenvolvimento de um... Eu não entendi. Está abaixo aqui. Especificamente a relação entre parapsiquismo e a memória, ou seja, a tomada de consciência do trio íncito. Como é que é essa relação? Como é que funciona isso? Porque quanto mais discernimento, a mim mesmo, por exemplo, quanto mais discernimento a pessoa o tem, inglês, eu já falo 2 vidas, as 2 últimas. Então, tenho muita facilidade nessa. Olha o discernimento. E a questão
até do requinte, do detalhe, sabe, Valdo? Do idioma. Isso daí a gente pode utilizar dentro dessa análise? Tudo isso você pode. Mas isso é secundário, né? Isso aí é a moldura do quadro. Agora, uma coisa seríssima é você pensar na questão do discernimento. O discernimento é a pedra de toque e a chave geral, a gazua que abre todas as portas. É tipo o estado vibracional. Só que tem que o discernimento é o estado vibracional do mental soma. Você está entendendo como é que é? Então, agora, na hora que você tem o discernimento, as coisas ficam todas mais claras e objetivas. Então, você vai usar coisas do passado, que é o que eu estou falando para ela, para estudar o passado, mas vai usar com discernimento, do jeito que eu faço. E eu não me dedico, por exemplo, eu comecei a fazer história em quadrinho, ganhei dinheiro com isso, na época, uma miséria danada, aquilo era uma fortuna. Mas eu não fiquei nisso. O meu primo, por exemplo, o Acácio, ele enveredou e ficou. Ele chegou a fazer história em quadrinho inteira, publicou, a Ebal, meu amigo Adolfo Ais publicou aquele negócio todo. Entende? Eu não entrei nisso, mas eu comecei a estudar bibliografia, de tudo quanto era jeito, bibliografia que importasse, que fosse interessante, que viesse enriquecer o meu trabalho. E fazer uma biblioteca própria, foi o que eu queria. Agora, por exemplo, para isso, eu tinha que fazer um pé de meia. Entende? O pé de meia para você poder comprar. Eu cheguei a comprar a biblioteca inteira para poder arranjar as coisas. Passar na frente das auctions, dos leilões, para você comprar os livros que interessavam. Você tem que lembrar que eu trabalhei numa época que não tinha internet, né? Outra coisa, não tinha computador, era datilografia. Não é fácil tudo. Agora, por isso que eu falo, todo mundo está chegando agora no bem bom, é uma fartura total, generalizada. A gente tem que ver agora, com discernimento, o que a gente usa dos talentos que nós temos. Cada pessoa tem que valorizar o talento que ela tem com discernimento e ver como é que faz com isso. O que ela aplica. O que você quer, Marcos? Vamos em frente. Você está junto da autora. Eu já falei em você aí no livro. Depois de manhã, domingo. Nós dois estamos comemorando, né, Celene? Professor Valdo, é possível que, assim, a gente pode considerar que alguns trafares que nós temos, que ainda não foram superados, eles são travões para que nós não tenhamos retrocognições específicas dessas personalidades aí, para a gente... Então, quase sempre eles segura, né, a situação, não deixa. Né? Então, agora, o problema é localizar isso. Uma coisa assim, menos difícil de localizar é a pessoa ser consincobaia e anotar toda observação negativa que fizer a respeito dela. Quer dizer, você entra lá no consincobaia, você mesmo já foi, né, várias vezes. Né? Não, consincobaia, eu já estou sendo então, cobaia em outros processos. Então, vocês têm que ver o rei Max. Então, anotar tudo que eles estão desancando com você. Isso é que é o importante. Porque aí você vai ver aonde dói. Não, que eu estava pensando nisso assim, como uma técnica de retrocognição, realmente. Você pegar aqueles mega trafares e fazer de tudo para conseguir expor aquilo e mexer com aquilo, né? É isso mesmo. É porque isso funciona como sendo aqueles, por exemplo, aquelas pessoas que têm alguns transtornos do estresse pós-traumático, ele não tem aquele bloqueio de memória, né, para poder se proteger. Os trafares funcionam nesse sentido também, em termos multiexistenciais. Trafar, às vezes, ajuda também. Né? Ajuda para você fazer o cotejo com os trafores. Tem essa coisa séria. Please, speak up. Thank you. Escuta o que ele está falando, para você traduzir aí para a turma, para a gente poder responder. Viu, Fafá? Observa bem o que ele vai falar. Para eu não precisar de falar aqui só em inglês, porque senão muita gente não vai entender. Pode falar alto. The Go way ahead. Loud. The way I came to conscientiology was through the guidance of an extra-physical consciousness that at the time I took to understand as a future self, like myself in the next life, coming back to reorient myself in this life. And there was many guidances and very
coherent things that happened at the time that really kind of changed the course that I was on. So my question is this something that is possible, or is it more likely that it was through my lack of discernment, it was actually probably a helper or something else going on? A maneira como ele conheceu a conscienciologia, ele entendeu que foi através de uma consciência extrafísica que chegou para ele e passou algumas informações junto com um potencial de sincronicidade. Porém, ele pensa que essa consciência extrafísica era ele no futuro vindo para falar a respeito dos aspectos da conscienciologia. Ele pergunta se poderia realmente ser isto ou se teria tendência de ser mais um amparador e mais alguma coisa que ele não compreendeu em termos de discernimento. Ele acha que foi ele mesmo que falou para ele? É isso? Hein? Pois é, essa hipótese fala para ele aí que o nome disso já tem, o espiritismo mesmo é que criou. Chama-se personismo. Entende? Por exemplo, o nosso amigo Camille Flammarion chegou e deu uma opção de coisa e era ele mesmo que estava descoincidido e falava na condição como se fosse o Galileu Galilei, que tinha sido ele na vida anterior. Você entende? Então pode ser uma coisa nesse sentido. Isso é o fenômeno do personismo. O personismo dentro do espiritismo é considerado como farsa, uma mistificação para a maioria daqueles que fazem isso sem saber. Porque às vezes aparece uma outra personalidade e às vezes não é, que é a própria pessoa. Professor Valdo, mas a segunda hipótese de ter sido um amparador falando para ele... Sim, tanto um quanto o outro é possível. Aí o problema é ele estudar. Pelo que eu entendi, é como se ele fosse personalidade dele no futuro e que viesse para agora. Isso é bobagem. Não tem esse negócio de do futuro. Se é isso é besteira. Isso é bobagem. Se é aquele povo que vem dos Estados Unidos, o povo todo estuda demais negócio de ter o futuro, cada física faz, você pode ver o futuro. Futuro é besteira, é só com, entende? Precognição e olhe lá com calma, porque a gente muda toda hora. Gente, nós mudamos o presente a todo momento. Como é que uma pessoa vai saber direitinho o futuro? Se o presente é mudado aqui toda hora, pensa bem, até chegar lá. Então explica isso aí bem. Do ponto de vista de futuro, não. Muita coisa que não é, não. Tem precognição, que a pessoa tem que entender, né, para ver como é que fica. Né? Agora, vamos responder mais uma última, pode falar. Evoluindo nessa questão dos itens, né? Tem os aportes que a gente tem, por exemplo, nessa vida. Um livro, quando você era criança, que te deram para ficar na cabeceira, por exemplo. Né? Ou a preceptoria, às vezes pessoas ligadas à família que atuaram como agentes retrocognitores. Isso serviria como um delineador, por exemplo, para você buscar a linha de pensamento mais próxima para que você teria atuado de uma forma mais positiva? Isso aí pode ajudar, sim. Mas agora é complexo, né? Cria problema, tem que ter muito critério para não haver confusão. Mas que ajuda, ajuda. Todos esses casos ajudam. O problema todo é o seguinte, viu, Igor? O ciclo de relações da pessoa, às vezes, é muito importante. Ciclo de relações atuais. Isso aí vem do passado. A gente não criou um ciclo de relações ontem. Justamente. O negócio, às vezes, é traz anteontem. Entendeu como é que é? A coisa vem de longe. Então, é muito importante pensar sobre esse aspecto. Tá certo? Gente, eu acho que agora é 10 horas, né? Nós temos que parar. Às 2 horas em ponto eu estou aqui. Eu quero lembrar que nós não vamos esperar 5 ou 10 minutos às 2 horas, não. 2 horas nós começamos, tá certo? Só dar um recado que vai vir o pessoal para limpar, então, por favor, todos levem os computadores, notebooks, se quer deixar o crachá para marcar lugar, mas não deixar aqui. Opa, bacana, pai. Tá bom. Alô? Bacana. Alô?